Oi, pessoal, boa noite, direto aqui de casa. Resolvi fazer essa live surpresa. Tudo bom? Então, a live de hoje, na verdade, eu queria conversar com vocês uma coisa mais intimista. Que durante as outras lives que eu faço, geralmente eu falo muito sobre os tratamentos de pele. Oi, Aline, querida, cara, eu tô aqui em casa, vendo televisão, vendo um filme muito doido, gente. Eu tenho mania de ver esses filmes malucos. Depois eu coloco pra vocês, porque eu acho que assim, os filmes, boa noite de Manaus, oi gente, que bom ter vocês aqui comigo. Então, esses filmes assim, meio malucos mesmo, às vezes nos fazem pensar fora da caixa, sabe? Pensar um pouco diferente. E assim, eu já tinha falado com as pessoas que eu conheço há muito tempo sobre fazer essa live no domingo. Eu como Simone, não como médica dermatologista. Não sei se vocês vão gostar, se vocês vão curtir. Mas por quê? Porque eu acho que vai estreitar laços com vocês. E hoje eu postei. Oi, São Bernardo, boa noite. Simone também. Então, hoje eu postei falando da menopausa. Eu queria que as pessoas que tivessem aí, que já entraram na menopausa, me falassem se já entraram, como é que foi. E recentemente teve uma escritora super famosa de livros infantis, a Thalita Rebouças, que postou justamente falando sobre a falta do olhar das pessoas em geral, principalmente da indústria cosmética. Oi, voltei. Principalmente da indústria cosmética, para nós mulheres. Eu entrei, minha pele envelheceu muito. Pois para nós mulheres na menopausa, porque homem não entra na menopausa. Então, para nós mulheres na menopausa, e como que é entrar na menopausa, como é se sentir. Karine falou aqui, eu tive menopausa precoce. Pois tá cada vez mais frequente pessoas entrando na menopausa precoce. Então eu vou falar assim sobre mim, um pouquinho de como foi. Sofre muito, né? Isso mesmo. Eu acho que nós mulheres, né, somos super sobrecarregadas em tudo. Então, a gente faz faculdade, depois começa a trabalhar. Hoje a gente, vamos falar, trabalhar para mulher, na maioria das vezes não é opção, é necessidade. Então as pessoas trabalham porque precisam. Não é assim, eu vou trabalhar por... Não, a mulher contribui efetivamente na casa. Entrei com 47, hoje eu tenho 56. Eu também entrei com 47. E a gente fica... E aí, às vezes você tem um relacionamento, você casa, né? Algumas pessoas. Outras, você tem filho, e aí você vai ter, independente de você ter relacionamento ou não, também, né? E a impressão que eu tenho é que a vida toma conta, né? Então a gente tem que estudar, trabalhar. Você tá entrando agora com 48. Como que você tá sentindo, Gísia? Muito inchada, e eu me sinto terrível, Karine falando. Então, e a vida
vai passando, né? A gente vai fazendo as coisas que tem que fazer, vai cuidando de filho, vai cuidando de casa, vai cuidando dos pais, vai cuidando da família, vai trabalhando. Insônia, cansaço, tudo isso é verdade. E de repente chega a menopausa e muitas vezes, olha, a gente tá pele e cabelo ressecado, a gente não, vagina também, a gente não se prepara, gente, não se prepara de verdade, não se prepara psicologicamente também, porque pra mim, assim, uma das coisas que mais pegou, eu fui ter filho já com 34 anos, porque assim, eu já tava casada, já tinha uns 5, 6 anos quando eu decidi ter filho. E aí eu fui diagnosticada na época com 30 anos com câncer de colo de útero. Então eu não pude engravidar. Eu nem tive filhos ainda, pois é. Isso é uma coisa, acho que muito pesada para nós mulheres. Eu vou falar o que eu senti, tá? Então, assim, eu com 30 anos eu fui diagnosticada e eu tive que fazer um tratamento durante 2 anos. Eu fiz esse tratamento, eu tive que fazer cirurgia do colo do útero, eu tirei um pedaço do meu útero. E depois eu tive que fazer imunoterapia por 2 anos. Então eu fiquei sem poder engravidar por 2 anos. Quando eu pude, finalmente, a médica falou pra mim, era uma médica especialista maravilhosa, por sinal, doutora Cláudia Jacinto. Se você tiver um dia me assistindo, eu agradeço tanto você, eu rezo tanto por você. Ela foi uma das pessoas que mais me inspirou na vida a ser a médica que eu sou hoje. Eu até fico emocionada, porque ela me acolheu num momento tão difícil. Imagina você casada com 30 anos, querendo ter filho, e você tem esse diagnóstico. Muito difícil, muito difícil. Eu acho que na época eu tava tão assim que eu não atentei à gravidade das coisas. Bom, mas ela tirou só a quantidade que precisava do meu útero, de forma que eu pudesse engravidar depois. A gente teve que fazer, não um tratamento, mas teve que me preparar para eu engravidar. E quando eu engravidei, minha gravidez foi toda de risco. Então, eu não podia fazer uma série de coisas. Vocês sabem que eu gosto de fazer atividade física, eu não podia fazer atividade física. E Marina nasceu, eu acho que sim, foi uma super bênção de Deus, porque assim, eu tinha, desde o início da minha gravidez, eu tinha o risco dela nascer de forma precoce, o que seria muito ruim. E Deus me abençoou tanto. Eu não sei se vocês acreditam em Deus, qual religião. Na verdade, eu tenho uma fé muito grande. Eu não sou aquela pessoa que vai à igreja, mas eu tenho uma fé muito grande. E Deus me abençoou tanto, 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 que Marina sempre foi muito pequenininha. Então, ela pesou muito pouco. E eu conseguia chegar até a 38 semanas. Com 38 semanas, minha bolsa estourou. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí... Então tá, aí eu tive Marina, tudo correu bem. E eu queria ter mais filhos. Na verdade, eu sempre quis ter mais filhos. Só que eu tinha esse problema, que a minha gravidez sempre seria de risco. Depois que eu tive ela, eu resolvi realmente não me precaver mais. Se viesse, viria. Eu não fiz o tratamento igual eu fiz pra Marina pra engravidar, mas eu simplesmente não tomava anticoncepcional. Eu não evitava. Mas eu nunca engravidei, provavelmente por causa do problema do meu útero. Só que quando eu entrei na menopausa, é engraçado, né? Porque assim, sempre existe a possibilidade da gente, como mulher, engravidar, ser mãe. Mas quando você entra na menopausa, eu acho que é uma coisa muito doida, porque você sabe que a partir dali você não pode mais ser mãe. Você não tem como ser mãe. Então isso foi um impacto pra mim muito grande, porque até então
eu a qualquer momento eu poderia ter outro filho. Então, isso foi um impacto muito grande. Eu não sei se pra vocês isso impactou. E de alguma forma, isso pra mim mexeu na minha feminilidade. Era como se eu não pudesse mais gerar uma vida. Então, pra mim, foi um dos impactos que é pouco falado da menopausa, né? As pessoas falam muito da questão da pele, que não seja importante, mas é uma coisa que pra mim pesou. Se alguém tem algum depoimento, pode falar aqui que eu vou compartilhar. A segunda coisa que pra mim pesou foi realmente, não sei se pra vocês aconteceu a mesma coisa, quando você entra na menopausa, eu tinha uma cara, geralmente as pessoas sempre me davam menos idade do que eu tinha. Então, assim, até quando eu me formei, eu me formei com 24 anos, eu meio que tinha que eu colocava óculos pra atender, pra parecer mais velha, assim, pras pessoas, porque me achavam que eu era, na verdade, aluna, caloura, e eu já era, meu ginecologista era demais, fiquei arrasada com ele. Pois eu acho que, assim, o médico tem que ter uma sensibilidade muito grande pra falar. E eu acho que isso é tão pouco falado e mexe tanto com o íntimo de nós mulheres, assim, porque até você entrar na menopausa, você pode. Então, você poder é uma questão, ser mãe é uma questão muito importante para todas nós mulheres. Você pode não querer, mas você pode. Depois que você entra na menopausa, não é mais opcional. Então, pra mim, foi uma coisa que pegou realmente, assim. Eu tive que trabalhar muito minha cabeça, que os pelos nascem mais devagar. Na cabeça, principalmente, onde eles têm que nascer, entendeu? E aí, outra coisa que eu senti na menopausa foi isso. Geralmente as pessoas sempre me davam menos idade. E aí, de repente, gente, o que é isso, gente? Eu não sei se pra vocês. Um dia eu me olhei e minha cara tinha despencado. Entrando cada dia faz uma descoberta. Não, uma descoberta não boa, né? Vamos lá, ruim, né? Uma descoberta ruim. Não sei se pra você, posso estar falando errado, mas a gente faz uma descoberta ruim. E aí, caramba, isso mexe, quer dizer, você já tem a questão de não ter filho. Aí você se sente velha. De repente, assim, da noite pro dia, você se sente velha. E a terceira coisa que eu brigo até hoje contra isso eu sempre fui uma pessoa magra. Não magra, magérrima, nunca fui magérrima, tá? Sempre tive quadril, brasileira mesmo, né? Mas cintura fina, eu não tinha barriga, gente. Eu não tinha barriga. Só pra vocês terem ideia, no 6º mês de gravidez, ninguém sabia que eu tava grávida. Tipo, eu usava uma calça de elástico. Eu só não conseguia fechar a calça jeans. Eu usava calça de elástico, uma blusa mais larga. Ninguém dizia que eu tava grávida. Teve paciente que quando ligou e falou... a minha aumentou muito também. Giza tá falando. Teve paciente que quando ligou, quando eu tive a Marina, 3 meses depois, né? Tipo, ele tinha vindo... A Marina nasceu em março. Então, tipo assim, o paciente eu tinha atendido em novembro, dezembro. Ligou assim e falou... Ah, não, a doutora Simone teve neném, ela tá de licença maternal. Como assim? Ela tava grávida? Eu fui há 3 meses atrás, né? Ela tava grávida. Então, assim, eu nunca tive barriga, gente. E a barriga brotou aqui e não quer me largar, não. E é isso mesmo. Deise tá falando, eu me lembro de vocês mesmo. Gente, tinha paciente, olha que loucura, tinha paciente que levava comida pra mim porque achava que eu não comia. E eu comia pra caramba, sabe?
principalmente pelos meus homens. Sou magra, perdendo músculo e ficando flácida. Eu comia pra caramba, eu comia normal, quer dizer, eu nunca... Mas assim, eu não engordava e do nada eu comecei a engordar. Então assim, são tantas as questões que a gente é obrigada a enfrentar na menopausa, né? E que é tão pouco falada e tão pouco discutida, e eu queria trazer isso a tema e outras coisas que eu vou fazer. Agora eu vou procurar fazer essa live todo domingo para criar uma comunidade mesmo, para as pessoas dividirem, porque eu acho que quando a gente fala as coisas e você não se sente tão sozinho e você não vê que você não é a única pessoa que passa por isso de alguma... anos você teve filho, eu tive com 34 anos. E quando você vê que você não tá sozinho nesse momento, você não é a única pessoa, não é você que tá errada, então eu acho que isso dá forças pra gente enfrentar, né? E se redescobrir e se encontrar forças realmente para vencer esses desafios que é a vida pós-menopausa. E uma coisa que eu queria que a gente pensasse é que antigamente exercitar sempre melhora o sono e estima. Também acho. Eu acho que o exercício a partir da menopausa passa a ser uma coisa assim, remédio, sabe? É remédio. Você tem que fazer, você tem que fazer exercício. Mas assim, uma coisa que eu queria que a gente pensasse junto era que, assim, antigamente a média estimativa de vida de qualquer pessoa era em torno de 65 anos. E então isso equivale a gente falar que a pessoa que entra mais ou menos, em média você entra na menopausa com em torno de 50 anos, né? Algumas pessoas um pouquinho para menos, outras pessoas um pouquinho para mais. Mas em torno de 50 anos. Então, se você entrasse com 50, vamos lá. A média de estimativa de vida era 65 anos. Você ia viver 15 anos da menopausa, tá? Seria mais ou menos isso. Hoje, gente, a média de vida da gente tá chegando a 75, 80 anos. A estimativa futura, com que Deus, graças a Deus, é que a gente viva muito bem até os 90 anos. Quiçá 100 anos. Já tem várias pessoas que estão fazendo mais de 100 anos. A geração da minha filha provavelmente vai viver até 120, 130 anos. E a gente continua entrando na menopausa na mesma época. Isso equivale a falar, meus amores, que a gente vai passar um pouco, quase metade da nossa vida na menopausa. Então a gente tem que falar muito sobre menopausa e como a gente se comportar, como a gente ser, como a gente se cuidar, como a gente lidar com esse momento pós-menopausa. E outra coisa que eu queria trazer em pauta aqui para vocês é que muitas vezes a solução é dada com reposição hormonal. Ainda não entrei, mas sinto que tá perto. Gostou, né? Sim, a gente vai viver ou metade da nossa vida ou mais da metade da nossa vida na menopausa. Olha só, pensa que louco. Quem entrou na menopausa precoce? Outro dia eu atendi uma paciente que entrou aos 36 anos em menopausa. Ou seja, ela com certeza vai viver mais da metade da vida dela na menopausa. Entrando no climatério não faz muito sentido, no auge da minha carreira. Pois é bom fazer reposição. Então,
isso que eu queria falar da reposição hormonal. Eu sou super a favor de a gente fazer a reposição hormonal, até porque eu acho que isso dá qualidade de vida, mas a reposição responsável, não é fazer aleatório, né? Então, tem que saber se você pode fazer reposição hormonal. Então, existem algumas contraindicações da reposição hormonal. E na verdade, o que eu estou vendo é uma banalização da reposição, o tal do chip da beleza. Então, assim, você entrou na menopausa, você tá sem libido, você tá se sentindo cansado, toma aí testosterona, toma aí estrogênio, toma aí progesterona. E a menopausa é muito maior do que isso, gente. Porque mexe aqui, ó, mexe aqui. Eu ia te perguntar o que eu acho do chip. Eu sou a favor da reposição, contanto que você necessite realmente, contanto que seja feito por um médico, na dose que você precisa e contanto que você acompanhe muito bem. Não entrei na menopausa, minha menstruação ainda vem bem regular. Que bom, Vinha. Que bom, que bom. Que bom, coisa boa. Algumas pessoas têm a sorte de só entrar depois dos 50, mas de qualquer jeito, em torno de 50 você vai entrar. E se você viver até 80, 90, isso equivale a 30, 40 anos de menopausa. Então, as contraindicações são inúmeras. Por exemplo, aumenta risco de trombose. Se você tiver câncer de mama, de útero, de ovário, for hormônio dependente, você vai acelerar esse câncer. Então tem algumas contraindicações, mas também tem muitos benefícios a reposição, tá bom, gente? Então, por exemplo, quando a gente entra na menopausa, aumenta o risco de problemas cardíacos, aumento de peso, ganho de barriga, tudo isso com a reposição a gente consegue melhorar. Por isso que tem que ser feito por médico, um endocrinologista ou seu ginecologista de forma consciente e acompanhar. Então eu sou super a favor. Mas, mais do que a gente pensar numa coisa assim, tipo, tô na menopausa, então vou lá, eu faço a reposição hormonal e tá tudo resolvido. Não tá tudo resolvido. Porque existem várias questões aqui e aqui, ó quem vai participar com a gente, e aqui, que nos afetam, que tem que ser debatida, que não se resolve com a reposição hormonal. Então, a reposição hormonal é uma das coisas que você pode fazer para melhorar, mas ela não é a única coisa. A gente tem que trabalhar muito aqui, tem que trabalhar muito a nossa saúde, tem que trabalhar muito a nossa autoestima, tem que trabalhar muito o nosso corpo. Você tem que... o que eu vi nessa minha jornada da menopausa, que eu vou discutir com vocês, é que a gente tem que trabalhar muito o nosso amor próprio. A gente tem que trabalhar muito a nossa confiança. A gente tem que trabalhar muito a nossa vontade de viver. Tenho sentido muita necessidade de terapia. Eu acho que deve fazer. Tem que ser antes de entrar na menopausa? Não. Só depois que entrar na menopausa, Aline. Só depois que a menopausa se configurou. Então, geralmente, o hormônio que configura que você está realmente na menopausa se chama FSH. Se ele tiver muito alto, é sinal que você entrou na menopausa, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar. Eu tenho perdido peso, mas a barriga não perde. Barriga não perde. Gente, a barriga da menopausa não perde. Mas assim, não porque eu tô fazendo dieta. Porque eu entendi que, na verdade, o metabolismo da gente altera. Então, a gente tem que comer menos. É isso, entendeu? Então, assim, eu comecei a raciocinar. O que a pessoa com bariátrica faz? Por que ela emagrece? Porque ela come menos. Então, eu comecei
reduzindo o tamanho no meu prato. Então, se antes eu comia um sanduíche com 2 pães, eu passei a comer só um. Se eu conseguia, eu tô rindo, mas é de nervos, verdade. Não, então, a fome não muda. A fome não muda. A gente tem que, na verdade, ir aos poucos se acostumando. É uma jornada, tá? Tipo assim, todo dia você come um sanduíche. Então você passa a comer só meio sanduíche. Poucos calores rápidos, sempre cuidei da alimentação e não ganhei peso. Que bom! Então é isso. Sempre cuidar da alimentação. A maioria das pessoas aumenta peso, mas que bom que você... Sim. Olha, ansiedade por doce... Então, eu acho que também essa parte da gente sentir ansiedade, vontade de comer, em parte também são por essas perdas que a gente tem. Então a gente acaba descontando na comida. Por isso que tem que ser tão falada a menopausa, sabe? A gente tem que realmente discutir o impacto que tem nesse momento, que na verdade vai perdurar quase metade da sua vida. Entende? E assim, eu acho que você só fazer a reposição simplifica muita coisa que é muito maior. É muito maior do que isso. Nós mulheres sofremos muita coisa que passamos. Sim, concordo com você. Muita coisa que a gente passa. E aí, eu acho que a minha parte como médica dermatologista é porque realmente foi uma coisa que eu senti muito quando eu entrei na menopausa, foi o acelerar do envelhecimento. O estrogênio realmente faz falta para manter o viço da pele. Então, o acelerar do envelhecimento. E eu, por conta de todo o meu histórico, eu não pude fazer reposição hormonal. Infelizmente, eu não posso fazer reposição hormonal. Toma uma sancha de amora, vitamina D, alimentação regrada. A alimentação é muito importante. Outra coisa muito importante, gente, a gente manter a atividade física. Quem não faz, comece a fazer atividade física. A atividade física não é só por conta de questão de saúde, é isso aqui também, tá? Então, principalmente se você fizer alguma atividade em grupo, tipo dança, ou você vai para pilates, ou você faz igual eu fazia natação no mar, que tem um grupo, você faz corrida. Não tive 2 últimos ruins pra... Então, assim, faz muito bem, atividade física faz bem pra isso aqui também, pra mente, gera serotonina, você se sente bem. Então, quem não faz, comece a fazer, até porque, lembra, a gente quer viver bem mais, mas a gente quer ter saúde para aproveitar a vida, a gente quer ter saúde. A outra coisa também é a gente, na verdade, não... como é que eu posso falar? A cabeça começa a mudar. Mas assim, não aceitar essas coisas que a sociedade nos impõe. Tipo, você é uma mulher mais velha agora. Você não pode fazer isso, você não pode se vestir desse jeito, você não pode se portar desse jeito, você não pode fazer aquilo. Então, assim, lembra que a menopausa é a metade da sua vida. Então, como que você vai, na metade da sua vida, abrir mão de um monte de coisas que te fazem feliz? Então, assim,
você entrar com 50 anos não é o fim da sua carreira. Pode ser o início de uma nova carreira. Pode ser o início de novos desafios. Pode ser o início de outro momento da sua vida, sabe? Então eu tenho muitas pacientes que já se aposentaram e na verdade recomeçaram uma nova carreira e estão aí brilhando. Que possa dosar minhas vitaminas, nossos hormônios ficam muito desajustados. Sim, o melhor é um endocrinologista ou um ginecologista. Então, assim, minha mensagem, na verdade, que eu queria compartilhar com vocês, essa live vai ser curtinha mesmo, era isso, fazer a gente pensar um pouquinho fora da caixa, aceitar que todas nós, se não entramos, iremos entrar na menopausa, que viveremos quase metade da vida ou metade da vida na menopausa, mas que seja uma vida bonita, saudável, produtiva, feliz, realizada. Então, não pensem isso como o fim, mas como o início de uma nova etapa, e que essa nova etapa seja encarada sim com vários desafios que a gente vai ter, inclusive de autoestima, porque uma coisa que eu percebi é que à medida que a gente envelhece, vamos ficando às vezes invisíveis. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente tem que se fortalecer, nós. E eu, como dermatologista, eu agradeço cada vez, eu agradeço a Deus cada vez que eu, de alguma forma, faço diferença na vida de vocês. Eu agradeço a vocês me possibilitarem isso, né? E quando vocês vêm no consultório e a gente consegue verdade invisível. Então, a gente consegue, de alguma forma, fazer essa mudança, mesmo que seja sutil, mas que de algum jeito você volta a gostar da imagem, da sua imagem, você volta a gostar de se cuidar, sabe? De passar um creme, de cuidar do seu cabelo, de cuidar, de se vestir legal, de mudar seu estilo até, né? Então, assim, eu me lembro que tem uma paciente minha, Regina, que adoro ela. E ela tinha perdido o marido e tava na menopausa, os filhos foram embora. E ela veio super triste e a gente foi fazendo os tratamentos, ela foi melhorando. E o dia que mais me impactou foi o dia que ela veio toda de vermelho, com batom vermelho. Eu falei, agora eu atingi meu objetivo, agora eu consegui fazer o que eu queria. Então eu empoderei essa mulher. Nossa médica e amiga. Obrigada. Então, assim, é isso. Falar que eu sei o que vocês passam, eu passo também. E cada dia, pra mim, é uma vitória. E que eu, de algum jeito, junto com vocês, junto com o síndrome do ninho vazio. Isso é outra coisa, né? Então a gente fica às vezes sozinha. Eu, por exemplo, me separei, então eu fiquei sozinha. Sozinha, tá, gente? Não solitária, são duas coisas diferentes. Porque eu tô muito bem. Então, assim, a gente de alguma forma, compartilhar nossas experiências e começar a falar desse tema
que é tão importante para todas nós mulheres. Inclusive, fazer com que a indústria, né, olhe por nós. Então, uma queixa que eu tenho, então, se tiver alguém da indústria das roupas, é que, por exemplo, os tamanhos parece que estão diminuindo, gente. Então, isso também afeta muito a nossa autoestima. Porque, na maioria, eu sei que tem muita gente que fica muito bem, assim, qual o melhor protetor para pele negra? Qualquer protetor. De preferência, um que tenha toque seco, porque geralmente a pele negra é um pouco mais oleosa, se esse for o seu caso. Então, ainda é um tabu esse assunto. Sim, é um tabu, as pessoas não falam. As pessoas falam assim, você tá na menopausa, faz reposição hormonal. Não, gente, é muito maior que isso. É muito maior. É um impacto muito grande na vida da mulher. Então, a gente tem que falar muita coisa. E tem muitas outras coisas para serem faladas. Que mulher linda, Jesus. Obrigada. Olha que eu tô assim, de cara lavada. Por isso que é importante a gente cuidar da pele da gente, tá vendo? Um hidratante para corpo. Eu gosto muito do Nivea. Eu adoro Nivea. E eu gosto muito da marca Needs. Eu acho que o preço é muito legal, muito legal. Tem na Raia. Não sei se na cidade de você tem Raia. Eu já tô até me atrapalhando, gente. Já perdi. São vários aspectos da vida que são alterados. Isso mesmo, Carol. Vários aspectos da vida que são alterados. Então, assim, a gente tem que falar muito mais sobre isso. Falar de uma forma mais profunda. E fazer com que a indústria olhe para nós mulheres. Então, assim, por que eu criei a linha Doutora Simone Beauty? Porque eu via que não tinha produto para nós mulheres pós-menopausa. Então, você tem muito produto para a pele da pessoa jovem, mas não tem para mulher pós-menopausa. Roupa, eu tenho dificuldade em conseguir roupa, sabe? A indústria esquece que não cabe no cropped. Isso aí, entendeu? Não dá mais, não cabe cropped, não cabe mini saia, né? Então, assim... o que eu vejo foi isso. Às vezes você vai numa loja e isso, caramba, mexe muito na autoestima de nós mulheres. Você vai numa loja e você experimenta, olha que eu não sou gorda, mas você experimenta tipo G e não entra em você. E você fala assim, como assim? Sabe? Meu peso tá legal e como que eu sempre fui M e de repente o G não entra? Então, assim, a indústria da moda também empurrando goela abaixo, que a gente tem que ser magérrima e um corpo que não tem como atingir, principalmente para nós mulheres pós-menopausa, porque o metabolismo fica mais lento. Então, isso é outra coisa. Então, tem que começar cruel. Isso mesmo, Angélica, é cruel. Então, tem que começar. E a gente quer se vestir fashionista, sabe? A gente quer ter... Eu comprei até essa blusa, gente. Olha que bonita que ela é. Ela é prateada. Botei só pra fazer a live pra vocês. E a gente quer se sentir bonita, a gente quer se sentir atraente, a gente quer, né, chamar atenção, a gente quer ser gata, sabe? E a indústria da moda não ajuda. Não existe padronização de medidas. Sim, Lu, totalmente concordo com você. Totalmente. A gente quer causar. Isso aí, Angélica, a gente quer causar. Isso aí. Então, vamos lá, meninas, vamos lá. E meninos também, porque os homens também têm que seguir a gente, né?
saber o que a mulher pós-menopausa gosta. Para justamente agradar a gente. Ó, Luiz Canto entrou. Fala aí, Luiz. Então é isso, meninas. Vamos começar a pensar fora da caixinha. Vamos começar a pensar, fazer a indústria cosmética, a indústria da moda, todas as marcas pensarem em nós, mulheres pós-menopausa, que seremos maioria da população em breve, tá bom? Um beijo grande para você, boa noite e amanhã estamos aí juntas. Vamos dar as mãos, Jussara, concordo totalmente. E compartilhar nossas experiências, de forma que uma possa ajudar a outra. Então, falando o que fez, olha, eu engordei, mas eu consegui emagrecer desse jeito. Olha, teve uma pessoa que colocou aqui coisas que ela faz para melhorar os sintomas da menopausa, que é natural. Então, assim, sabe, vamos compartilhar essas coisas, nossas experiências como mulher pós-menopausa. E vamos fazer a indústria pensar na gente, fazer vestidos maravilhosos pra gente, fazer calças, blusas maravilhosas pra gente, e que a gente entre numa loja e saia cheia de roupa, empoderada. Beijo!